Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um webinar da SPP relacionado com a Covid-19. Temos, ao longo destes últimos meses, tido alguns resultados das populações mais afetadas por esta pandemia. Tivemos inicialmente séries de doentes provenientes da China, depois, mais recentemente, de Itália e, posteriormente, dos Estados Unidos, que nos referem que, perante esta situação de pandemia pelo SARS-CoV-2, existem grupos de risco que são um pouco diferentes daquilo que tínhamos previamente assistido noutro tipo de micro-organismos, nomeadamente noutro tipo de vírus. Obviamente que estes dados têm que ser sustentados no sentido de serem observados noutras populações. É muito importante sempre perceber que comorbilidades é que podem estar mais associadas a uma maior hospitalização e a uma maior mortalidade. E todos nós estávamos desejosos por ter resultados da população de doentes portuguesa. Hoje vamos ter essa oportunidade. Foi escrito um manuscrito que neste momento está submetido e em revisão, mas que houve uma pré-publicação dos resultados pela relevância dos mesmos e que foi estes dados foram analisados e escritos por uma equipa da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, e temos hoje a sorte de ter o primeiro autor desse trabalho, que é o Dr. Vasco Ricoca Peixoto, a quem agradeço imenso a participação e a disponibilidade de vir aqui apresentar esses dados e discuti-los connosco. Muito obrigado, Dr. Vasco Peixoto, e então agradecia então que iniciasse a sua participação e que nos fornecesse esses dados tão desejados para nós percebermos se a população portuguesa é diferente daquilo que temos sabido até agora ou não. Muito obrigado. Antes de mais, voltar a agradecer à Sociedade Portuguesa de Pneumologia, ao professor António Moraes, o interesse, antes de tudo, e a amabilidade do convite. É muito importante, de facto, uma aproximação entre a academia e a medicina clínica, e a medicina hospitalar, e a medicina e a prática clínica. Estas perspectivas são importantíssimas e nós, de facto, na discussão deste artigo, tivemos muitas reflexões em que precisámos desse input e iremos continuar a precisar para novas questões, novas perguntas de investigação e novas análises e interpretação dos resultados. Então, tentámos descobrir, com base nos dados que tínhamos, os determinantes de hospitalização, admissão em cuidados intensivos e morte, numa base de dados que foi partilhada pela DGS com a Escola Nacional de Saúde Pública, no âmbito também daquilo que foi preconizado em termos de partilha de dados para a investigação no âmbito da Covid, coordenado pela professora Carla Nunes e pelo professor Alexandre Abantes. De facto, como o professor António Moraes muito bem disse, já havia algumas séries de casos. Inicialmente tínhamos a proporção de comorbilidades, por exemplo, entre os casos, mas não havia muito poucas análises ajustadas, e continua a haver poucas análises ajustadas para o confundimento. Ou seja, por exemplo, poderia haver muito mais utentes com hipertensão entre os casos de Covid que morriam ou que precisavam de cuidados intensivos, mas a hipertensão pode estar confundida pela idade avançada ou por outras comorbilidades que advêm de hipertensão prolongada, doença renal, doença cardíaca. Não é? Portanto, e continuam a existir poucos estudos desses. E é fundamental fazer esse ajustamento para, digamos, isolar os fatores de risco. Propusemos então em fazer isso, utilizámos dados da vigilância para descobrir estes determinantes, para suportar a estratificação de risco em termos de saúde pública, mas também em termos de clínica e em termos de intervenções de saúde pública, permitindo também melhor planeamento de cenários de procura de cuidados, de necessidades de cuidados de saúde, cuidados intensivos e hospitalares. Portanto,
é um coorte retrospectivo, o desenho, e os dados vêm então da DGS, são dados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica até 28 de abril. A vigilância epidemiológica, portanto, é assegurada pelas autoridades de saúde, mas é um contínuo que vai desde o médico notificador. Aliás, eu passo já para esta imagem, acho que é importante para percebermos os nossos dados ter esta imagem. Portanto, um médico notificador notifica, neste caso, a Covid-19 e na qual preenche logo uma grande parte, muitos dados relevantes do utente, nomeadamente, neste caso, as comorbilidades, e depois a informação vai sendo revalidada, é validada pela Unidade de Saúde Pública, pelo Departamento Regional de Saúde Pública e, finalmente, pela DGS. Preenchendo também os dados em relação a internamento e morte, que muitas vezes na notificação inicial não estão preenchidos. Como é natural, porque se a notificação for atempada, em princípio será antes do internamento e da morte, certamente. Este é o inquérito, é uma parte do inquérito epidemiológico que muitos já conhecerão, de fazer notificações. Pergunta ao doente: apresenta comorbilidades? De facto, é relativamente simples também, temos que dizer. Podia ser, e é uma das questões que discuti com o professor António Moraes, poderia ser mais granular esta descrição. O doente apresenta comorbilidades? Não. Depois, se ele se disser que sim, pode responder neoplasia, diabetes, VIH ou outras imunodeficiências. Portanto, na verdade, muitos deles são outras imunodeficiências, não são VIH. Doença neurológica ou neuromuscular crónica, a maior parte serão demências. Asma, doença pulmonar crónica, também não especificado, patologia hepática, doenças hematológicas crónicas, doença renal, doença neurológica crónica e se outra qual. Portanto, por exemplo, a doença cardíaca, aqui temos um problema que deveria estar, e portanto a doença cardíaca é subreportada provavelmente porque só quando os médicos colocam aqui doença cardíaca é que depois era incluído na base de dados e de facto provavelmente é colocado para os casos mais graves, subestimando o risco. Portanto, um viés de classificação, um viés de seleção ou de informação neste caso. Então calculamos os riscos absolutos, riscos relativos e ajustados para identificar os fatores mais fortemente associados. Aqui um modelo conceptual que é interessante percebemos. Portanto, nós sabemos que a idade é um fator que nós temos interesse em medir o efeito nas hospitalizações, cuidados intensivos e na morte. A existência de comorbilidades, mas depois a região, efetivamente, pareceu-nos que podia, através de, especialmente para os riscos absolutos, depois para as diferenças de risco, poderia haver detecções, percentagem de detecção de casos diferentes, portanto, regiões que detectam mais casos, ou pode haver regiões que detectam mais casos ligeiros que outras e até assintomáticos, e poderá haver alterações de cuidados de saúde. De facto, achámos que era relevante ajustar, embora o nosso interesse fosse a idade e as comorbilidades, e não atribuir nenhuma causa às regiões, até porque será mediada por muitos fatores. Mas é uma questão relevante depois para a discussão também. E, portanto, assim decidimos ajustar para estas variáveis. Aqui temos a hospitalização. Esta coluna aqui é uma coluna muito simples de compreender, portanto, é entre as mulheres quantos foram hospitalizados, que porcentagem foi hospitalizada, e entre os homens. E em cada grupo etário, portanto, vemos de 0 aos 50, 5% foi hospitalizado, e de facto depois começa a subir até aos maiores de 90. As regiões têm porcentagens bastante diferentes, mas isto nós sabemos, são fases muito diferentes da epidemia, com eventualmente em fases muito iniciais algumas diferenças na admissão, enquanto algumas diferenças nas práticas de admissão, mas, mais uma vez, a percentagem de detecção de casos. Por exemplo, o Norte, eventualmente, para além de estar numa fase mais avançada da epidemia, estaria a detectar mais casos ligeiros assintomáticos e a internar exclusivamente aqueles que efetivamente mais precisavam. Depois temos as comorbilidades e vemos uma variação. De facto, a doença cardíaca, 94% das pessoas com registro de doença cardíaca, que são apenas 52%, e de facto percebemos que há aqui uma subnotificação de doença cardíaca nestes dados. Mas de facto, efetivamente, depois vemos a prevalência a aumentar na doença renal, na doença, e nas doenças hematológica e neurológica, também semelhante a outros artigos. O risco relativo
isto é um bocadinho de epidemiologia, mas que eu acho muito interessante, o risco relativo não ajustado é simplesmente dividir o grupo de referência pelo outro, portanto 20 a dividir, 12 a dividir por 20, 20 a dividir por 12, portanto isto é uma vez e meia superior a isto, portanto isto é o risco relativo não ajustado, e aqui assumindo uma categoria de referência, e aqui assumindo ter asma ou não ter asma. Todos os que têm asma versus todos os que não têm asma. E depois, o risco relativo ajustado é, digamos, isolando o efeito só dessa comorbilidade. Portanto, faz um conjunto múltiplo de estratificações para isolar o efeito daquela comorbilidade. Por exemplo, o efeito da idade aqui no risco relativo não ajustado era 8,7, mas quando ajustamos ele desce. Porquê? Porque havia uma componente mediada pelas doenças crónicas. Portanto, ter mais de 90 anos só por si, sem não ter nenhuma doença crónica, tem este risco relativo, considerando o grupo de referência. Depois passamos para os cuidados intensivos e podemos ver a evolução também 0,26 do 0 aos 49 e até 3,8 dos 70 aos 79. E depois temos um decréscimo que eu depois na discussão gostaria também de saber a opinião de alguns intensivistas e pneumologistas que estarão, e até internistas, que também têm um papel na referenciação e na gestão hospitalar dos casos de Covid, da grande maioria dos casos hospitalares de Covid, este efeito, porque é que poderemos estar a detectar isto. Há algumas diferenças também na região pelos mesmos motivos e também diferenças entre as comorbilidades. De referir que a asma, e de acordo com outros estudos, não foi fator de risco significativo para nenhum dos outcomes de severidade. E depois os riscos relativos ajustados, voltamos, no final vamos ter uma imagem mais fácil de ler. Agora vemos a percentagem, portanto, a letalidade, aquilo que nós chamamos a letalidade, case fatality rate, para as diferentes categorias. De facto, 0,044 mortes em 10 mil casos do 0 aos 50. Queria já referir, eu vou voltar a isto, mas que estes 10 mil casos temos que considerar a subdetecção de infecções assintomáticas e de casos ligeiros que acabam por não ser testados. Portanto, estes números, estes totais, poderão ser maiores e poderão ser ainda maiores, poderão ser o dobro, poderão ser. E isso influencia estes números, não é? Portanto, a percentagem passaria para metade se fosse o dobro. E de facto, é possível que em idades mais novas haja ainda mais subdetecção do que em idades mais velhas, em que haverá mais testes, etc. Temos esta evolução, de facto, ao contrário dos cuidados intensivos, a mortalidade aumenta progressivamente portanto, à medida que a idade aumenta, não tem uma redução mais a partir dos 80 anos. Diferenças ligeiras a nível regional, não valorizaria muito, mas teria a ver principalmente com a maior detecção de casos ligeiros e assintomáticos, é a nossa primeira hipótese. E depois, de facto, os riscos da doença cardíaca que há para a mortalidade, a doença renal, a doença pulmonar aqui com um risco um pouco inferior, mas que após ajustamento vai subir. Mas, de facto, outros estudos, aqui também temos que pensar a qualidade dos dados e outras questões de como é que é preenchido, não é? O que é preenchido como doença pulmonar, qual é a gravidade, portanto há um espectro de gravidades de doença pulmonar e de doença renal, efetivamente, e de doença cardíaca, todas as doenças. Portanto, aqui podemos ver a azul o risco relativo ajustado de hospitalização, vemos que o fator mais importante é as idades mais avançadas, de cuidados intensivos a vermelho, mais importante a idade ainda como fator de risco, e depois vemos que aparentemente os fatores de risco mais importantes são a doença cardíaca, imunodeficiências, doença renal, doença pulmonar para admissão em cuidados intensivos, tudo aqui, e para a hospitalização a neurológica e a hematológica são, mas para cuidados intensivos a neurológica, que serão a maior parte de demências, já não é, curiosamente. E aqui os riscos relativos para a morte. Portanto, mais uma vez, a idade aqui desproporcionalmente muito, muito elevados estes riscos, como considerando aquela categoria de referência do 0 aos 50, que de facto há muito pouca
letalidade, há muito poucas mortes nessas idades, e de facto depois aqui a doença cardíaca e a doença renal e a doença pulmonar, mas quase não significativo, mas mais uma vez temos de ter em consideração algumas limitações dos dados. Este foi um artigo publicado no Público que fez uma apresentação diferente destes nossos riscos relativos ajustados. Não me vou debruçar muito, mas podem depois ver se quiserem. E agora queria falar de um grande estudo, também pré-publicado e ainda em revisão, mas referido no Economist até, que basicamente pegou nos registros de cuidados de saúde primários de 17 milhões de pessoas no Reino Unido e cruzou com os registros de Covid e de mortalidade e identificou os maiores fatores de risco para morte. E, portanto, temos aqui a idade também a assumir o papel mais importante e a seguir a obesidade, ou seja, há fatores de risco que nós não temos aqui. A obesidade, claramente, também já se assumiu com um papel importante, especialmente de classe 2 e classe 3. E agora passava para aqui para este onde se vê melhor. Ser fumador não parece ter grande efeito, embora os ex-fumadores parecem ter um bocadinho de risco aumentado, poderá ser por consequências fisiopatológicas já do tabagismo, que não conseguiram ser ajustadas. A etnia é uma questão interessante também que nos temos que continuar a debruçar. A deprivação económica, portanto, as questões económicas também detectaram um efeito significativo e importante na mortalidade, na probabilidade de morte por Covid. A diabetes, a doença oncológica não hematológica, mas é a hematológica mais importante. Portanto, nós no nosso estudo não detectámos isto, mas de facto aqui estes dados são mais robustos e têm números bastante maiores. A asma, de facto, tal como nós, não asma sem utilização de corticoides orais, OCS, não sei, eu julgo que a OCS é oral corticosteroid, julgo, depois corrijam-me se não, e de facto não tem, uma asma descompensada com a utilização recente de OCS, de facto já tem um risco ligeiramente aumentado, mas nada que espetacular. A doença respiratória crónica, aqui também um valor relevante. A hipertensão efetivamente não tem nenhum risco acrescido, só por si, portanto, uma hipertensão sem comorbilidades devido à hipertensão. E depois temos outras semelhantes. A doença cardíaca, julgo que está aqui também um risco relativamente elevado, mas aqui inferior à doença respiratória crónica. Se nós tivéssemos um reporte de qualidade, eventualmente aproximar-se-ia da doença cardíaca. Julgo que isto... ok. Portanto, a idade avançada é o fator de risco mais relevante, especialmente porque o risco é baixo para o grupo dos 0 aos 50. Tem implicações estes achados em termos de medidas estratificadas de proteção, que serão relevantes também quando a vacinação for introduzida, para proteger efetivamente as pessoas de maior risco. Até porque a introdução da vacina provavelmente será faseada, devido às limitações da oferta e uma elevada procura por todo o mundo. E é importante considerar para guidelines clínicas, cenários epidemiológicos, estes riscos. No entanto, deve ser considerada tal subdetecção de casos, especialmente quando consideramos os riscos absolutos. Aqui temos uma calculadora, eu vou mostrar-vos uma calculadora que estará online em breve da Escola Nacional de Saúde Pública, em que nós podemos calcular o risco de... E vou então trocar aqui para o Excel. Estão a ver o Excel? E, portanto, por exemplo, vou pôr aqui 70 a 79 anos, com doença respiratória, probabilidade de morte 7%, probabilidade de ser internado em cuidados intensivos 7%. Curiosamente aqui, por acaso, esta pode não ser a versão, eu posso ter aberto uma versão no Excel que infelizmente não esteja correta, porque isto já teve várias alterações. Depois aqui a doença cardíaca, não, é possível. Portanto, aqui a doença cardíaca já tem um diferencial maior. Imunodeficiências, ser internado, 87%. No entanto, estes números são assumindo que os 20 mil casos que nós analisámos eram todos os casos de Covid. Imagine-se quem nesta faixa etária dos 70 aos 79
nós só detectámos 50% dos casos, ou 70% dos casos. Então aqui, e isso é legítimo, há um artigo, eu já vou mostrar nos dados, há vários artigos que estimam a percentagem de detecção de casos em diferentes países. Por exemplo, se for 70, portanto, o risco fica 70% daquele que seria, portanto, diminui. Se estes números, na verdade, houve o triplo de 3 vezes mais casos ligeiros que não foram detectados, então apenas detectei um terço e muda este risco. Isto também vai ser dado uma roupagem a esta calculadora para que uma pessoa nova que a use não use só para si, calcule o risco das pessoas com quem está e das pessoas com quem as pessoas próximas estão, porque de facto não faz sentido calcularmos apenas o nosso risco para uma doença infecciosa, mas toda a gente que potencialmente poderá estar numa cadeia de transmissão que não será tão longe assim de nós, as pessoas de risco, todos temos pessoas próximas de risco elevado. Vou voltar então à apresentação, peço desculpa. Um, e já voltei, não é? Conseguem ver? Está. Ok, Sim, sim. ok. Pronto. Aqui era só para relembrar de facto esta questão, qual é que parte da pirâmide epidemiológica é que estamos a ver, não é? Estamos a detectar esta parte de cima, podemos não estar a detectar muitos casos ligeiros ou subclínicos, e isto vai ter importância nestes riscos absolutos. Aqui em Portugal estávamos assim na altura em que isto foi feito pela primeira vez. Isto é outro artigo que nós publicamos, perspectivo sobre este assunto. De facto, a proporção de assintomáticos pode ser elevada e provavelmente será elevada. Será algo elevada, variará com as idades, mas pode 20% a 50% parece legítimo. Mesmo em idades mais avançadas, 20% poderão ser assintomáticos. Aqui temos as estimativas a 21 de abril da detecção de casos. Portugal 32%, 21% do Imperial College London e do London School of Hygiene and Tropical Medicine. Mas isto neste momento, eles calculam ao longo do tempo e neste momento isto está em 70%. Portanto, e somos dos países com maior percentagem de detecção. Também nos leva a outras questões relacionadas com, de facto, o olhar para os números sem ter estas questões de interpretação da percentagem de casos detectados. Assim, isto é feito, uma das questões críticas para estes modelos é a letalidade, precisamente, ao longo do tempo. Ou seja, se um país tem, ajustando para a idade e ajustando para as comorbilidades, uma letalidade muito inferior, provavelmente é porque estamos a detectar menos casos ligeiros. Não é? Em Itália, 15% de letalidade, havia muitos casos ligeiros não detectados e, portanto, entre aquele universo dos detectados, muita gente morria, porque os mais graves são efetivamente detectados, não é? Se tiverem necessidade de hospitalização. E de facto, agora deixo para discussão, julgo que, portanto, algumas questões, os dados, a importância dos dados e da qualidade dos dados, algumas limitações do estudo que possam querer referir a discutir, a questão das doenças pulmonares e da granularidade dessa informação para estratificar o risco, diferenças regionais, diferentes práticas de admissão, eventualmente, diminuição nas admissões para cuidados intensivos a partir dos 80 anos e parcerias para a investigação e epidemiologia clínica da Covid-19. E mais uma vez, muito obrigado. E julgo que, pronto, tinha aqui isto depois para a discussão, mas basicamente 3,4% da amostra tinha uma doença pulmonar. Julgo que a prevalência de doenças pulmonares, sem incluir a asma, não é? É superior, portanto, será que é porque estas pessoas se protegeram mais e foram menos infectadas? Porque é que estão subrepresentadas nos primeiros 20 mil casos de Covid? Caso seja mais que 3%, eu julgo que será. E temos aí das outras doenças, também a maior parte, muitas comorbilidades estão subrepresentadas. E pronto, e depois temos aqui a distribuição por outcome. Deixo então agora para a discussão. Muito obrigado e passo então ao professor António Moraes e à audiência. Muito obrigado, Dr. Vasco Peixoto.
efetivamente, aquilo que podemos tirar de certeza absoluta é que, de facto, este vírus induz um risco significativo consoante a idade vai aumentando, nomeadamente a partir dos 60 a 65 anos, com uma particular incidência a partir dos 80. E isso é algo que nós temos visto e que é transversal. Temos visto em todas as séries que têm sido publicadas e enfim, há algumas justificações para que isso possa acontecer do ponto de vista da fisiologia da infecção nestes indivíduos. A questão que eu punha mais aqui, existem obviamente algumas diferenças relativamente às comorbilidades, mas antes de chegar aí, uma pergunta que lhe fazia, eu sei que explicou isso, mas se calhar penso que seria importante voltar e falar um pouco mais sobre isto. Se nós tivéssemos, não é possível, nenhum país tem, aquilo que se calcula é que o número de infectados será pelo menos 10 vezes mais do que aquilo que está registado e há alguns estudos, nomeadamente ouvi falar num estudo em Lagos que foi feito por uma equipa do Instituto Champalimaud em que a detecção de anticorpos se verificava que o número de doentes infectados seria cerca de 14 vezes mais do que os que estavam registados. Portanto, temos essa discrepância. Se eventualmente tivéssemos acesso a todos realmente infectados, estas associações, tirando obviamente a idade, que isso é evidente, estas associações poderiam ser alteradas e se há alguma delas, como é a idade, que mesmo com esta inclusão, quase certeza, se é que se pode dizer isto do ponto de vista estatístico, quase certeza que estariam, que não há dúvida nenhuma que ficariam como associação para a hospitalização. É uma excelente questão que nós também já discutimos bastante, mas eu não falei, não expliquei assim tão bem. Efetivamente, a questão não é sobre subdetecção, é a subdetecção diferencial, ou seja, nós provavelmente detectamos maior percentagem de casos nos mais idosos e detectamos menor percentagem de casos nos mais novos, com mais doença ligeira e assintomática. E o que é que isto faz? Faz, na verdade, com que os riscos que nós estimamos aqui, relativos, ou seja, a diferença do risco do 0 aos 50 para os 80 ou 90, ainda é maior. Ainda seria maior. Ou seja, se eu detectasse do 0 aos 50 10 vezes mais casos, mas dos 70 aos 80 detectasse o mesmo número, sensivelmente, então a percentagem de casos do 0 aos 50 que foram hospitalizados, cuidados intensivos e morte, ainda era muitíssimo inferior. Mas se ela não for tão muitíssimo inferior nas idades mais avançadas, então a diferença, na verdade, aumenta se eu tiver essa subdetecção diferencial. Pronto, é um bocadinho difícil explicar isto, mas acho que depois a questão, em termos de risco, estamos a falar de riscos relativos, portanto, a diferença do risco dos mais novos para o risco dos mais velhos. Ou neste caso é um quociente, não é? Mas se falarmos nos riscos absolutos, que é aqueles riscos que a calculadora de risco está a calcular, efetivamente, se numa idade X nós só detectarmos metade dos casos, nós em Portugal não acreditamos que só estamos a detectar um décimo, pelo menos globalmente. Eventualmente no Algarve, esse estudo, poderia haver aí uma grande subdetecção e nas fases iniciais houve maior subdetecção. Não é? Aliás, ali estávamos em 30%, neste momento estamos com testes muito mais massificados e com mais testagem. Mas de facto a questão é que, por outro lado, este risco de morte de 20%, se considerarmos que aquele universo é o nosso universo, se tivermos 2 vezes mais casos, passa de 20% para 10%. E isto depois tem implicações em termos de modelos, não só da interpretação do risco clínico, que depois também é difícil em termos de criar scores e cutoffs
para intervenção, por exemplo, mas isso vai ser posteriormente também com dados relacionados com intervenções terapêuticas. Mas também em termos de cenários, por exemplo, dizer, se eu infectar 1000 pessoas com mais de 70 anos, quantas é que eu espero que precisem de cuidados intensivos, por exemplo? E aí é importante essa casos. Ok. A questão seguinte que eu teria era, prende-se um pouco com uma forma como o inquérito está distribuído ou como está feito. Obviamente que este tipo de inquérito tem que ser um inquérito simples, porque senão seria difícil para o agente de saúde o preencher, dado que é alguém que tem o doente e que precisa de estar com ele e de tratar dele, etc. De maneira que isto tem que ser uma base muito rápida. Só que a questão é que da forma como estão divididas as patologias, obviamente que nos retira depois muita informação àquilo que nós pretendemos saber. E efetivamente a divisão que nós temos aqui causa-me alguma... Isto se calhar tem uma explicação lógica, mas se nós formos ver aquilo que é individualizado, porque os grandes grupos não são, não é? A doença renal, doença hepática, doença cardíaca, que envolve uma série de patologias, a doença respiratória igualmente, imunodeficiências, pode ser uma imunodeficiência de alguém que tenha uma doença que conduza a uma imunodeficiência ou alguém que faça um tratamento que adquira essa imunodeficiência. Mas depois há aqui, no fundo, as doenças que estão separadas, as doenças individualizadas, melhor dizendo, é a asma e a diabetes. Qual é a razão disto acontecer? Não sei se, obviamente que não foi o Dr. Vasco que fez o inquérito, mas tem conhecimento porque é que estas doenças são individuais. A diabetes, suponho que sim, ainda bem que são, mas porque é que, por exemplo, a asma está e não está outra doença respiratória? Existe alguma razão para isso? Infelizmente eu não tenho, por acaso poderíamos ter discutido isso, poderia ter sido perguntado essa questão. De facto, quando foi feito o inquérito epidemiológico, estávamos numa fase muito inicial da epidemia e por acaso e isso foi bom por um lado porque fomos um dos primeiros países a ter o sistema de vigilância, utilizámos o nosso sistema, o SINAV que já existia e tivemos muito cedo a notificação, o formulário da notificação online. De facto, nessa altura a evidência também não era tanta, mas de facto não sei. E eventualmente poderá ser interessante uma proposta de alteração do inquérito para incluir outras doenças, outras comorbilidades que neste momento se sabe que são relevantes e outras que se queira explorar mais. De facto, eu não me parece que seja muito mais exaustivo, porque o médico tem sempre a hipótese de responder ou não. Se o médico coloca doença pulmonar crónica, poderá a seguir aparecer uma caixa a dizer DPOC, e se o médico quiser especificar até o grau ou a fase. Por exemplo, na doença renal, não vejo por que não aparecer hemodiálise, ou seja, stage 4, estadio 4, ou na doença cardíaca, insuficiência cardíaca, classe 3, classe. Não é? Portanto, eu acho que sim, e acho que muitos médicos terão até brio, né, nesse preenchimento e nessa identificação, porque o médico sabe, claro que provavelmente os doentes internados vão ter um preenchimento mais detalhado, não é? Eventualmente. Mas os médicos de família também e os outros notificados também têm uma exploração da história clínica pelas unidades de saúde pública e pelos médicos de saúde pública. Mas, portanto, eu acho que não sei um motivo específico. Acho que sim que podemos ter mais granularidade nestes dados. Acho que não torna assim tão mais intensivo o inquérito, até porque o médico pode decidir pôr só sim na doença crónica e parar por ali. Não é? Portanto, tem sempre a escolha de continuar ou não.
e de facto, à medida que vamos conhecendo mais sobre comorbilidades relevantes, essas comorbilidades devem ser consideradas. Eu julgo que sim. A asma, a asma efetivamente, portanto, teve a ver com os dados iniciais da China, eu julgo que muitos deles tiveram a ver com os dados iniciais da China. Mas de facto a asma, aparentemente, a asma não severa ou sem necessidade de corticoides orais, aparentemente não é um fator de risco relevante para a morte, e de facto há outra série, outro estudo semelhante, um cohorte ajustada de Nova Iorque, que também não encontrou esses riscos para cuidados intensivos e hospitalização, também pré-publicado. E pronto, julgo que era isso que queria dizer sobre isso. Sim, porque a questão que eu punha aqui é mais até, o inquérito até pode ser assim, agora, eu acho que é do ponto de vista do estudo, é que devia ser dada a oportunidade ao investigador para conhecer exatamente os dados mais específicos de cada doente. Porque, por exemplo, nós assim dificilmente conseguimos ter uma ideia concreta do que acontece às neoplasias, porque um doente com uma neoplasia da cabeça e do pescoço e um doente com uma neoplasia da próstata é exatamente posto no mesmo local. Ou uma doença, ou neste caso, o mais relevante até seria um doente com cancro do pulmão que vai ter exatamente no órgão afetado uma infecção que pode agravar a sua situação. E isto é tudo posto num nome só, neoplasia. Eu, do ponto de vista de um inquérito rápido, até percebo. Agora, acho é que depois, vocês que tiveram, por exemplo, acesso a estes dados, devia-vos ser dada a oportunidade para aprofundar melhor, porque estes doentes têm um número, conseguem saber quem são, e era importante depois conseguir perceber em cada um destes grupos, estratificá-los, de forma a ter uma associação mais lógica. Uhum. O professor António Moraes está a falar de uma coisa que também é uma possibilidade muito explorada já no passado, mas que às vezes tem algumas dificuldades. Devia ser facilitado, o Covid se calhar é uma oportunidade, que é nós ligarmos, neste caso, os dados das notificações com os dados, por exemplo, dos cuidados de saúde primários. Portanto, podermos ter na mesma base de dados todos os registros dos cuidados de saúde primários em termos de comorbilidades. No entanto, eu acho que a opção de tornar o próprio inquérito epidemiológico mais detalhado, permitir que o médico, quando clica em doença oncológica, neste momento não permite, mas permitir que o médico, quando clica em doença oncológica, que a seguir escolha uma determinada doença oncológica. Também não, temos que ter algumas categorias, não é? Senão depois não conseguimos agrupar nada. Mas efetivamente acho que deve ser até proposto, e acho que a Sociedade Portuguesa de Pneumologia e a escola e outras entidades podem propor incluir mais alguma granularidade no inquérito em termos de comorbilidades. Eu acho que não teria problema, e acho que seria uma oportunidade interessante. Acho que pode haver abertura para isso. E efetivamente isso. A outra opção seria de facto cruzar, porque os dados dos doentes não são nada fáceis nem sistematizados, não é? Por exemplo, os dados hospitalares dos doentes não é possível metê-los numa base de dados, quer dizer, muitas vezes, não é? Dados estão escritos em texto, estão escritos em texto livre, ou são sempre, cada hospital tem o seu sistema próprio, não se gera uma base de dados facilmente com os dados dos utentes. Mas sim, sem dúvida, por exemplo, os cuidados de saúde primários, seria interessante cruzar os dados dos utentes de cuidados de saúde primários, do S-clínico, que registram os códigos ICP-C2 das comorbilidades, seria interessante. Mas isso é possível fazer? Isto é, nós podemos, mediante esta base, dizer, eu quero perceber o que é que aconteceu aos doentes com cancro do pulmão. Nós conseguimos ter
autorização para aceder a esses dados ou, mediante a sua experiência, acha que isso será possível? Eu acho que uma via mais fácil para o futuro seria ter lá no inquérito cancro do pulmão, por exemplo. Isso aí é. Agora, ter acesso a esses dados pode não ser fácil, mas possível é. Mas, por exemplo, também depende da qualidade dos dados dos cuidados de saúde primários. Se eu tiver o número do utente, o número de um utente, consigo cruzar o número do utente com a base de dados de cuidados de saúde primários. E consigo ver que informações é que eles têm lá. Portanto, eu consigo ir buscar mais diagnósticos aos cuidados primários com alguma facilidade, códigos e CPC2. Mais que isso, pode ser difícil. Pois, pode ser difícil. Eu diria que, mas diria que se a questão da doença oncológica no inquérito cancro do pulmão, a partir daí podemos depois explorar melhor esses utentes, em termos dos outros dados do Sim. inquérito epidemiológico. A minha questão é mais do que isso. Porquê? Porque nós, nos dados de saúde primária, temos acesso aos diagnósticos dos doentes. E eu acho que já era bom conseguirmos fazer isso. Melhor ainda e mais rigoroso é a estratificação da gravidade da doença e os tratamentos. E aí, de facto, um inquérito já é muito difícil abarcar isto tudo. E de maneira que o acesso ao doente especificamente e ao seu processo clínico, quer da saúde primária, quer do hospital, é importante, porque, como foi visto naquele estudo inglês acerca da asma, provavelmente a asma, como um todo, não tinha associação com maior gravidade, mas depois há um subgrupo de doentes asmáticos que tem. E provavelmente nós conseguimos fazer as verdadeiras associações se conseguirmos estratificar a gravidade, já para não falar na terapêutica. Por exemplo, um doente com cancro do pulmão pode estar a fazer diferentes tipos, pode estar a fazer quimioterapia, pode estar a fazer imunoterapia, e será que estes tratamentos não podem ter influência numa associação? De maneira que eu acho que quem é dono dos dados, efetivamente, se não permite a investigadores que, obviamente, que têm que ter o sustentáculo das faculdades, das sociedades científicas, tem que obviamente, que ter a cobertura de estruturas que são credíveis no tratamento dos dados. Mas se não permite o acesso aos dados específicos do processo clínico do doente, está a sonegar a possibilidade de termos uma informação fundamental na proteção das pessoas que têm essa doença e que têm condições específicas dentro dessa doença. Certo. Mas eu julgo que é muito uma questão de existirem dados, portanto, não só do acesso. Neste caso, por exemplo, no hospital existe. Para podermos fazer um estudo bem feito com este tipo de questões, temos que ter um detalhe de dados de terapêutica, por exemplo, para simplificar, não é? Um detalhe de dados de terapêutica e de dados clínicos, portanto, de grande detalhe. Quem é que registaria esses dados? Como é que eles ficam disponíveis numa base de dados? Numa base de dados, muitas vezes o que se faz, até se pode fazer às vezes de forma mais fácil, é com exposições e questões específicas, por exemplo, e eu julgo, eu por acaso não sei quais são os procedimentos, mas eu diria que os hospitais universitários, por exemplo, e outros, têm as comissões de ética, aprovam os estudos e pode ser feita uma colaboração entre vários hospitais em que doentes com gravidade X, por exemplo, hospitalizados ou em cuidados intensivos, em que se entra em mais detalhe nesses doentes e se percebe esses riscos mais finos.
isso é possível e assim pode-se gerir e criar uma base de dados, até que pode ser com base num formulário online, em que os pneumologistas, os intensivistas, os internistas preenchem com esses detalhes específicos, por exemplo, relacionados com a terapêutica. E imagino, portanto, quimioterapia ou... Claro que há coisas que são mais óbvias, mas a quimioterapia, por exemplo, eu quero perceber se a quimioterapia nos últimos X meses, qual é a importância disso, não é? Por exemplo. E eu posso explorar esse e muitas outras questões numa população um pouco mais pequena, mas como estou também, mas os resultados provavelmente são válidos também, porque é difícil eu em 20 mil casos, em 20 mil pessoas, ter dados sobre, até poderia, mas pronto, e depois há aqui, este estudo do Economist, o que vem dizer é também que de facto está-se a abrir uma nova porta, que é a porta de ligar todos os dados de uma pessoa, não é? Portanto, se os sistemas tiverem qualidade e se tivermos tecnologias avançadas, nós podemos ir buscar os dados hospitalares, os dados de cuidados de saúde primários, os dados até do que é que a pessoa faz no Facebook e cruzar tudo e ver como é que as coisas se associam umas às outras. Mas ainda é um bocadinho difícil. Por um lado, pela qualidade dos dados. Se pensarmos mesmo num hospital, mesmo nos cuidados intensivos, eu não sei que cada serviço eventualmente mantém a sua base de dados, mas não entra nesse detalhe, ou se entrar, portanto. Mas há necessidade de mais acessibilidade aos dados, mais acesso e dados de melhor qualidade. Isso será sempre uma luta para o futuro. Sim, nós propusemos aos diretores dos serviços de pneumologia fazerem um inquérito aos doentes respiratórios crónicos que foram internados em cada um dos seus serviços, exatamente para perceber aquilo que se passou. E daqui aproveito para fazer um apelo que, de facto, isso é muito importante para nós e é uma obrigação nossa tentar saber isso. A questão que se põe aqui é que, se nós tivermos esses dados, já é bom, mas, no fundo, estamos a fazer um estudo observacional. Corrija-me, que eu não sou epidemiologista nem sou estatístico, de maneira que posso estar a... Porque nós não conseguimos estabelecer o risco, uma vez que só vamos ter uma parte dos doentes, que são aqueles que foram hospitalizados. Eu próprio tenho doentes que têm doenças respiratórias crónicas, que tiveram infecção com o SARS-CoV-2 e não foram internados. Portanto, nós, para além de não sabermos, na população total, qual é o risco daquela doença específica, uma vez que só estamos a estudar aqueles doentes internados. Corrija-me se não estou... Por outro lado, há uma coisa que é, os processos clínicos, salvo rara exceção, têm a informação que é necessária. E, obviamente, que é impossível fazer uma base de dados de todos os doentes e de todas as doenças, porque isso é uma coisa interminável. Agora, se eventualmente focalizarmos nos doentes com DPOC, ou doentes com fibrose pulmonar, ou doentes com câncer do pulmão, eu acho que é possível fazer uma base de dados muito específica. Podemos não ter um número para chegar depois a uma associação. Efetivamente, aflorou aí que as doenças respiratórias têm uma percentagem abaixo do que aquilo que é a sua real expressão na população geral e nós temos essa ideia e também a nossa ideia é que, de facto, eles se protegeram muito. Foram doentes que tiveram noção de um risco acrescido, dado que tinham uma doença respiratória, de maneira que ficaram em casa e evitaram ao máximo os contactos e provavelmente isso levou a que depois tivessem menor expressão nos resultados que apresentou. Mas a questão é que eu acho que existe material para fazer esse trabalho específico em cada uma destas doenças, segundo
a estratificação da gravidade e a terapêutica que esses doentes fizeram, caso haja possibilidade de ir consultar os processos clínicos, porque o processo clínico hospitalar habitualmente tem uma informação que é uma boa informação. Claro, mas aí as comissões de ética dos hospitais podem dar acesso perfeitamente aos processos clínicos para investigação e aprovar esses processos de investigação ou das ULS, portanto, eu julgo que as ULS têm comissões de ética, as ARS têm comissões de ética para aprovar esses estudos. Se for feito em parceria com a Academia, a Escola Nacional de Saúde Pública também tem comissões de ética para avaliar isso, portanto também é eventualmente uma possibilidade, não tenho a certeza absoluta, mas julgo que sim. Em relação à questão de serem, por exemplo, uma amostra só de doentes hospitalizados, isso dependendo da pergunta de investigação e do tipo de risco que nós queremos avaliar, pode ser legítimo. Portanto, nós aqui temos uma base populacional e, de facto, para tentar isolar o risco da idade e das comorbilidades nestes outcomes, achámos relevante ter esta base populacional. Mas é possível, se eu quiser, é possível fazer um estudo robusto, com detalhe, por exemplo, só com casos hospitalizados. E aí o risco que eu detectar será um risco mais útil para a decisão clínica após a hospitalização. Ou seja, eu depois fico com o resultado entre todos os hospitalizados, aqueles que fizeram quimioterapia nos últimos 6 meses têm um risco de cuidados intensivos X vezes superior e a percentagem que vai necessitar cuidados intensivos é 70%. Portanto, é legítimo a utilização de casos lares para riscos que depois têm que ser interpretados para uma pessoa que já foi internada. Portanto, já entrou naquele cohorte. De facto, as estimativas de risco absoluto que forem dadas pelos modelos que forem aplicados não são para a população em geral, são para a população hospitalizada. Mas podem perfeitamente ser feitos. E acho que sim, eu acho que há potencial. Às vezes, com amostras não muito grandes, é possível explorar associações interessantes e muitas vezes não exploradas ainda. Portanto, precisamente porque, pronto, e no Covid agora é uma novidade em muitos aspectos e, portanto, se houver questões relevantes que aparecem pela própria prática clínica, que são percepcionadas como relevantes pela própria prática clínica, e dizemos, não, achamos que este fator é um fator crítico de aumento do risco de morte e que eventualmente esta pessoa pode beneficiar de uma intervenção mais precoce X ou de um tratamento mais precoce X ou de uma admissão em cuidados intensivos mais precoce quando se justificar. Então pode-se usar perfeitamente cohortes hospitalares, portanto casos hospitalares como a base e depois as posições são aquilo que eles têm, as tais questões que terapêuticas é que fazem, é que faziam e outras questões mais profundas. Muito bem. Temos algumas temos algumas questões da audiência, que algumas delas eu penso que já foram respondidas. A questão da patologia cardiovascular, se o AVC tem o mesmo risco que a insuficiência cardíaca, portanto isso não foi estratificado. E, depois, o consumo de tabaco por si só parece não ser o fator de risco. Há outros trabalhos que dizem que sim, mas o tabagismo aumenta o risco de ter doenças que depois se associam a risco. Há aqui uma que eu não sei se é possível, acho que é uma boa pergunta, não sei se será possível responder, que é: que fatores podem aumentar o risco em doentes jovens que aparentemente não têm doenças de base? Uhum. É assim, a nossa análise não permitiu ver isso, mas eu se calhar remetia um bocadinho, sem partilhar o ecrã, se calhar agora não vale a pena voltar a partilhar o ecrã, ou não sei se posso tentar aqui.
Acho que sim, acho que estão a dizer assim que pode. Sim. Pronto, aqui o nosso o estudo dos colegas do Reino Unido, eu acho que é relevante. Isto de facto tem sido uma discussão importante, esta questão, a obesidade, portanto, mesmo bem, não sei se estavam a considerar como a obesidade na pergunta, mas a obesidade, a etnia, continuamos a ter questões étnicas, mas que depois também não se percebe, ainda não se sabe se são mesmo são questões étnicas, riscos associados a etnias mais biológicos ou mais mediados por contextos e outros confundimentos não observados que agravam o risco, portanto, não necessariamente biológicos, genéticos, digamos. E depois as questões socioeconómicas, que também não sabemos exatamente por que mecanismos, através de que mecanismos, digamos assim, é que aumentam o risco. Mas todos os estudos que se começam a debruçar sobre isto detectam que há este aumento dos outcomes severos neste grupo. Estão a detectar isto. Que traz-nos também as questões das desigualdades de base social e económica. Mas não sei responder também melhor que isto, não sei. Mas é interessante, lá está, e com bases de dados, com certas bases de dados, se calhar podemos perceber que, para além do IMC, que fazer desporto, um bocadinho a brincar com aquilo que disse o outro presidente, o presidente do Brasil, se calhar os atletas em idades jovens têm ainda menor probabilidade de ter complicações. Isso não há bons estudos observacionais. Estes estudos serão sempre observacionais, não é? Porque não vamos expor aleatoriamente uma pessoa à Covid e outra não, mas com estes ajustamentos permite-nos isolar com mais ou menos limitações qual é o efeito, em vez de ser daquele fármaco, se fosse um ensaio clínico, é daquela característica, digamos. Muito bem. E, outra, outra pergunta é, do ponto de vista da saúde pública, a taxa de mortalidade da Covid-19 é preocupante? Eu acrescentava aqui que a taxa de mortalidade, se calhar, não se deve, relativamente a esta infecção, se calhar é melhor falar em taxas de mortalidade, não é? Uma vez que a taxa de mortalidade para quem tem menos de 50 não tem nada a ver com quem tem 80 a 90 anos, por exemplo, não é? Se Sim. calhar, mesmo em termos de saúde pública. Isto é uma questão de definições, não é? É assim, aquilo que nós chamamos de taxa de letalidade ou letalidade é a percentagem de casos, é a percentagem de pessoas que morreram entre o total de casos. Que é a tal questão que se eu deteto 100 casos e morreram 10, é 10% da letalidade. Mas se na verdade não eram 100 e eram 1000, só que eu não detetei os outros 900 porque eram ligeiros, não testei e eram assintomáticos outros, então a real letalidade da infecção é 1%, em vez de ser 10%. Não é? Mas isto é uma questão que acho que tem que ser, desde o início, devia ter sido considerada. No entanto, já percebemos que isso não nos deve fazer despreocupar, porque essa letalidade é mais que suficiente para que uma transmissão descontrolada tenha consequências brutais a nível dos serviços de saúde, a nível da percepção de risco da população, da sociedade e, e, da, e, da, e dos cuidados de saúde, efetivamente, e das mortes, não é? Mas eu se calhar não percebi muito bem a pergunta. Mas, portanto, a mortalidade é de facto a taxa de mortalidade global do país. Portanto, nós também avaliamos como é que a mortalidade evolui ao longo do tempo. E de facto, países como Espanha e Itália tiveram, eu não posso estar enganado, mas cerca de 8 vezes mais mortalidade em maio, em abril, em março, abril, maio, do que na pior época de gripe que eles tiveram, portanto, nos últimos anos. Isto é importante. E se não houvesse lockdown, teria provavelmente continuado a subir. Isto é importante. De facto, em Portugal, nós fizemos um lockdown precoce e, portanto, efetivamente, não tivemos um excesso de mortalidade muito grande comparativamente, por exemplo, com outras épocas sazonais do inverno.
mas sem dúvida que se não tivéssemos feito esse lockdown precoce, teríamos tido um excesso muito maior. Isso eu acho que isso é importante, se calhar, referir nesse aspecto. Sim, a pergunta acho que tem a ver exatamente com a taxa de letalidade. A minha questão é que, efetivamente, o que é dito em Portugal é que anda por volta dos 4%, mas é que ela será menor, uma vez que nós não conseguimos testar e diagnosticar todos os infectados. No entanto, aonde esta taxa de letalidade é mais elevada, provavelmente não teremos muitos não testados, uma vez que a doença aí é mais grave e a probabilidade de termos pessoas sem ser diagnosticadas é menor. Portanto, essa taxa provavelmente estará muito próxima da verdadeira realidade. Exato, portanto, aqui na nossa base de dados, mas isto tem evoluído, mas acima dos 80 aos 89 é 11% e nos maiores de 90 é 12%. De facto, nestas idades, a expectativa é que não haja tantos casos não detectados. E, portanto, nestas idades estes valores serão mais próximos da realidade, sem dúvida. E, de facto, é uma mais elevados do que... Estou? Não... Eu interrompi-o. A questão é que, e aqui não há dúvida que são bem mais elevados do que noutras infecções, nomeadamente noutros vírus, do influenza. Sim, isso não há dúvida nenhuma. Mesmo as estimativas mais conservadoras, digamos assim, ou seja, porque há aqui uma dúvida grande, mas as estimativas mais conservadoras, em que eu detecto menos casos, em que eu estou a assumir que estou a detectar ainda menos casos de infecções assintomáticas e ligeiras, mesmo essas, a letalidade é muito superior à gripe. E nessas idades mais avançadas, ainda mais, sim. Aliás, se não fosse, não tínhamos visto o excesso de mortalidade que aconteceu nos países que tiveram uma transmissão precoce e intensa antes do lockdown, não é? Eu, por acaso, muito o obrigado. Só uma última questão, que é a seguinte. Vocês continuam a analisar os dados mais recentes, isto é, depois desses 20 mil, já tivemos outros 20 mil. Continuaram a analisar posteriormente a isso e sim, existe alguma variabilidade relativamente a estes dados que estão apresentados agora ou não? Se é que essa informação pode ser dada, não é? Sim, ainda não temos mais dados que esses, mas eu julgo que, mas foi uma das coisas que escrevemos no final da discussão não, por acaso eu não sei, já podemos ter escrito noutro sítio, mas de facto gostaríamos de reanalisar, é importante reanalisar estes dados. Estes dados são numa fase inicial da pandemia e é importante reanalisar o cohorte e quem sabe numa análise futura, caso os inquéritos passem a ter mais algumas variáveis de exposição, uma melhor caracterização das comorbilidades, quem sabe podemos também fazer essa análise com mais detalhe e mais qualidade para comorbilidades mais específicas dentro de certos grupos. Seria uma coisa que certamente a escola gostaria de colaborar e veremos, mas não sei, não tenho informação sobre isso, sobre a próxima partilha. Muito bem. Pronto, Dr. Vasco Peixoto, muito obrigado e espero que isto seja o início de uma longa parceria e colaboração entre a Sociedade Portuguesa de Epidemiologia e a Escola Nacional de Saúde Pública e certamente que nos dias que aí vão iremos tentar pôr essa colaboração em ação, digamos assim. Muito obrigado. Muito obrigado, uma boa noite e foi muito bom também refletir e pôr estas ideias na mesa para discussão e obrigado também a toda a gente que fez questões e que assistiu. Boa noite. Obrigado. Até ao próximo webinar.